Meus queridos, aula de matemática de hoje. Na aula de matemática de hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar números pares e números ímpares, tá ok? Hoje, gente, quando a gente fala de par, a gente vai lembrar sempre de objetos que a gente usa, que tem justamente dois objetos, vai estar em par. O que é que a gente usa em par? Brinco, meia, sapato. A gente não usa um só, a gente usa os pares, né? Brinco, meia, sapato, alguma coisa mais, sandália. Então, dos tipos de calçado, luvas, não é? Então, gente, par são os números que vou apresentar para vocês agora os números pares, tá? Ok? Então, os números pares e os números ímpares. Um par de sapatilhas, para formar um par, precisamos de dois elementos. Quando a gente fala de par, a gente precisa de dois elementos, como essa sapatilha aqui, ó, tá certo? Então, precisa de dois objetos, par, tá certo? Então, os números pares são todos os números terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. São os números pares. Todos os números que terminar por 0, 2, 4, 6 e 8. Ok, gente? Então, não se esqueça. O número, ele pode ser um número enorme que for. Por exemplo, 1298. Eu vou pensar no último número, que é o 8. Então, o 8 é número par. O número é 7580. Terminou em 0. 0 é o quê? Par. Então, todo número que terminar por 0, 2, 4, 6 e 8 vão ser números pares, tá? Ou eles sozinhos já são números pares. Mas se esses números estiverem no final dos números, são números pares, tá? Ok? E os números ímpares são todos os números terminados por 1, 3, 5, 7 e 9. Por que são esses números? Esses números, eles sempre vão sobrar, não vai estar em par, tá? Por exemplo, o número 1, eu tenho um objeto só. Então, lembra que para ter par tem que ter pelo menos dois elementos. Então, não vai formar par. O número 3, eu formo um par, mas sobrou 1. Então, se sobrou 1, sempre vai sobrar 1. Não vai ser par. Número 5 também, ó. Eu vou juntar alguns pares, dois pares, mas aqui, ó, vai sobrar. Se sobrou, é ímpar também. Tá certo? Então, são esses. Todos os números que terminam. Ou esses números sozinhos, ou os que terminarem por 1, 3, 5, 7 e 9. Exemplo, como eu falei, o número 599. 9 é, penso lá para o último número, 9 é ímpar. 7.583. 3, eu vou olhar o último número, 3 é ímpar. Então, a gente sempre observa o último número, tá certo? Então, é a proposta de hoje, tá? Então, vocês vão começar a atividade lá na página 61. O que é que tem na página 61 para vocês fazerem, gente? Fácil, tranquilo. Quantos brincos Bia tem ao todo? Você vai contar os brincos que Bia tem aí. Ela tem vários pares de brinco, tá? Ao todo, se eu contar um por um, ela tem quantos brincos? 14 brincos. Se eu contar um por um, elemento por elemento. Se eu for contar em par, ela vai ter só 7 pares, mas ela tem 14 brincos. Quantos brincos formam um par? Para eu formar um par de brinco, eu tenho que ter o quê? Para eu ter um par que a gente viu lá no início. Deixa eu voltar aqui, ó. Para eu ter um par, eu preciso de ter dois elementos. Então, para ela ter um par de brinco, ela precisa ter pelo menos 2 brincos, tá? Quantos pares de brincos Bia tem? Pares. Juntando de 2 em 2 pares, Bia vai ter 7 pares de brinco. Quantas meias há no varal agora? Você vai contar meia por meia separado, elemento por elemento. Então, no total vão ser 18 meias, tá? No quinto quesito, você vai contar as meias para responder. As opções agora A, B e C, você vai quantos pares de meias? Se você juntar de 2 em 2 meias, 2 meias verdes, 2 meias amarelas, 2 meias rosas, vão ter quantas meias no total? Vão ter quantos pares? Vão ter 9 pares de meias. Quantas meias são necessárias para formar um par? Que eu falei, para formar um par precisa ter pelo menos 2. Então, 2 meias. No varal, quantas meias sem par? Ficou alguma meia sem par, gente? Não ficou nenhuma meia com par, tá certo?
Agora, calçar na página 62, calçados são sempre comprados aos pares, né? Todo tipo de sandália, sapato, tênis, sapatilha são comprados aos pares. Na página 25 do material de apoio há vários calçados. Vocês vão recortar e formar os pares, juntar os pares de cada sapato para formar um par direitinho. Vão colar aí nesse espaço. Depois você vai contar quantos pares você colou, que no total, quantos sapatos, né, calçados você colou. No total, você vai colar 20 e vai formar 10 pares, tá certo? Que é a letra B. Letra C, sobraram calçados sem par. Você vai ver aí se sobrou algum calçado sem par. Vocês só vão colar os pares. Se sobrou, você vai dizer que sim e vai contar quantos. Vão sobrar 3, tá, pessoal? Lembre-se que vai ficar 3 calçados de fora. Assim. Agora, vocês vão colar esses sapatos que sobraram lá na página 63. Cole no espaço abaixo os que sobrou. 3 sapatos que sobram, 3 calçados que sobraram, vocês vão colar aí, tá? Para a festa de aniversário, lá no 7º quesito da página 63, para a festa de aniversário da escola, 15 crianças do 2º ano se dispuseram a treinar a dança para uma apresentação. Você vai formar os pares, juntar os pares um com o outro, ou fazer um círculo, ou ligar um para o outro. Círculo é melhor, você circula assim de 2 em 2, vão formar pares. Aí você vai responder aí quantos pares você formou, se sobrou alguma criança, e com 15 crianças é possível formar pares sem sobrar ninguém. Ó, 15 termina com o numeral 5, então 5 é ímpar, então não pode se formar, não é? Não, você vai responder lá não, ok? Depois, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer, tá? Explicando o que eu expliquei para vocês. Os números pares, os números 2, 4, 6, 16, 18, é possível formar pares exatos, né? Não vai sobrar ninguém, por isso são chamados números pares. Não sobra, os pares sempre vai se juntar. Se for 14, terminar em 4, vai ter 2 em 2, não vai sobrar ninguém. E os números ímpares é porque são aqueles que sobram, tá certo? Conte depois registre o número de alunos que há na sala de aula. Na sua sala de aula, lembra? Manhã tem 30, tarde 29. Você vai responder. Aí, esse número de alunos da sua sala é possível formar pares de alunos? Quantos pares de alunos é possível formar? Na da manhã é possível formar 15 pares. Da tarde, só 14 pares e vai ficar um sobrando, tá certo? Algum aluno vai ficar sem par, da tarde vai sim, você vai colocar lá. Depois você vai resolver as operações, somar, fazer aquela adiçãozinha que eu ensinei para vocês. E vocês vão pintar depois o resultado. Se esse resultado é um número par ou é um número ímpar, tá certo? Isso lá na página 64, segundo quesito. Na próxima página, página 65, gente, preste atenção. Isso a gente ia fazer em sala. Você conhece a brincadeira par ou ímpar? É muito usada para decidir quem indica alguma atividade de dupla. Convide um colega para brincar, siga a orientação do professor e registre no quadro abaixo o resultado de cada jogada. Essa jogada você vai fazer com alguém em casa. O que é que você vai fazer? Lembra a jogada? Quem não sabe é assim, ó. São 2 pessoas que tem que jogar, tá? Vamos dizer que tem uma pessoa aqui e outra. Vocês vão colocar a quantidade de dedo, tá? Então, vocês colocam lá a quantidade de dedinho, a outra pessoa coloca também. A gente vai contar. Se esse número, por exemplo, 10, aí você vai contar. Você vai contar sempre começando por ímpar, porque 1 é ímpar, tá? Ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Então, par, 10 é par. Então, vocês vão brincar assim. Primeiro, vocês vão fazer a jogada. Tem que ter outra pessoa em casa, tá? Vocês vão fazer a primeira jogada. São 10 jogadas. Primeiro, você vai colocar quanto você colocou de número, quanto a pessoa colocou de número, de dedinho, a quantidade de dedos que a pessoa, primeiro que você colocou, e depois que a pessoa colocar. Você vai fazer a soma desses números e você vai dizer se esse número é par ou ímpar. Quem venceu a primeira vez? Quem foi o vencedor? Foi você ou seu colega? Você vai registrar. Meu colega, eu. Então, você vai ver aí, no total, no final, você vai colocar, registrar quem venceu mais jogadas. Foi você ou a pessoa da sua família que você jogou?
os resultados formaram mais resultados, vocês tiveram mais números pares ou mais números ímpares? Aí, quando você fez a soma aí, que você registrou par ou ímpar, certo? E no final tem um desafio para vocês realizarem, tá? Lá na página 66, você vai terminar com um desafio que na festa de aniversário de Karen havia muitos brinquedos para brincar na cama elástica e na piscina de bolinha. Era preciso tirar os calçados e deixá-lo ao lado da entrada do brinquedo. Em determinado momento, ao lado da entrada da piscina de bolinhas, havia 14 calçados. Ao lado da entrada da cama elástica, havia 8 calçados. Quantas crianças estavam brincando na cama elástica? Eu quero saber, o desafio é esse. E quantas crianças estavam brincando na piscina de bolinha? Lembrando que na piscina de bolinha foram deixados 14 calçados. Lembra que tem que fazer par? Quantas crianças tinha na piscina de bolinha e quantas crianças tinham na cama elástica, tá? Na cama elástica foram deixados 8 calçados. Então, lembre de fazer parzinho. Então, vocês vão descobrir aí. Vocês vão colocar, registrar o que vocês descobriram aí no espaço que está ao lado dos brinquedos, lá do livro de vocês, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi sobre ímpar ou par. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Tchau, gente! Beijo!